Organização humana. E o organismo vivo está caracterizado pela presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Então a gente tem Cristo como cabeça e todos os cristãos como membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos mais adiante aqui um pouquinho. De sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos, capítulo 2, versículo de número 41. Aquela primeira mensagem que Pedro pregou, após o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, só ali, irmãos, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. Então veja, na igreja primitiva, eles já tinham a necessidade dessa organização humana. É claro que ela era proibida pelo Estado, ela era perseguida pelo governo, mas isso não impedia o crescimento da igreja, o organismo vivo. Olha um detalhe muito interessante. Mesmo com toda a perseguição da igreja primitiva, que ela sofria através do Império Romano, de alguns religiosos judeus, então a igreja sofria uma grande perseguição. Ou seja, esse organismo, essa organização humana, ela era proibida e perseguida. Mas mesmo assim, a igreja crescia. Ou seja, quem dá o crescimento é o organismo vivo. O Senhor, ele ia trazendo, ele ia tocando nos corações daqueles que haviam de se salvar. Entretanto, houve uma mudança histórica. Não, nem foi de 100, não. Foi de... Bom dia, com apoio do governo, no caso lá o imperador Constantino, a instituição igreja, ou seja, a organização humana, ganhou um apoio, ganhou força, e juntamente com regras e exigências, ou seja, houve um apoio do governo, houve um apoio da instituição, do Império Romano, sim, e aí a organização humana se fortaleceu, mas recebeu também mais influência das culturas e dos valores seculares. Olha o que Atos 2, 42, 47 fala acerca da igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mesmo num período em que a organização humana igreja era proibida, o organismo vivo permanecia. E a organização humana existia, sim, de uma maneira, pode-se dizer, secreta. Os cristãos primitivos, eles criaram, inclusive, símbolos, como aquele símbolo do peixe, que um cristão desenhava a metade de um peixe, o outro cristão desenhava a outra metade do peixe, e assim eles se identificavam como cristãos. Por quê? Porque eles eram perseguidos pelo Estado. Então, existia ali uma organização humana,
para apoiar o organismo vivo igreja. Uma analogia aqui que a gente vai mostrar. Observa uma plantação de uvas. Você tem um som maior que eu vou deixar no seu. E observar uma plantação de uvas. A videira, olha essa foto aí. Rafael, está conseguindo ver a foto da parreira, da videira? Não, certinho também. Isso. Beleza. Então veja essa plantação de uvas. Nós vamos fazer aqui uma comparação para a gente entender as funções da organização humana e do organismo vivo, que trabalham em conjunto. A videira ou parreira, ela é uma trepadeira. E nessa imagem aqui, ela está simbolizando o organismo vivo, a igreja, corpo de Cristo. Mas essa trepadeira, ela precisa, para uma boa produção, de um suporte. E aí a gente faz o quê? Aquela armação de madeira ou outro material, para sustentar a vinha e seus frutos. Eis, então, a organização humana. Então, vejam a importância da organização humana para dar um suporte para o organismo vivo. E assim, este organismo vivo produzir mais e melhor para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém me falou também que a gente poderia comparar a organização humana e o organismo vivo como dois remos de uma canoa. Quer dizer, você tem um remo do lado esquerdo, um remo do lado direito, e ambos são importantes para que aquela canoa, para aquele barquinho, mantenha o seu curso e consiga se deslocar. Vamos um pouquinho mais adiante. Ô, Toninho, só Sim. queria fazer um comentário aí sobre essa parte da parreira. Eu queria até recomendar a leitura de um livro, né? Para quem não conhece, é A Treliça e a Videira. Depois eu vou mandar a foto para todos visualizarem aqui. Ela trata exatamente dessa questão de crescimento, né, do organismo vivo, se utilizando da estrutura, organização, né, física que a gente tem. Mas ela de uma forma que o organismo vivo sempre se sobressaia sobre o organismo, né, físico. Não fazendo um paralelo, eu vou até ler um trecho de um livro aqui, só para vocês entenderem. A treliça é importante, sem dúvida. Mas o que é mais importante? A treliça ou a videira? Que haja treliça, mas que ela desapareça por conta da videira carregada de bons frutos. Afinal, a treliça é necessária, mas a vida você somente a encontrará na videira. Então, é um trechinho do livro aqui que eu li para vocês. Então, assim, esse livro é extremamente esclarecedor quanto ao assunto, para que a gente possa entender, né, esse papel da treliça, né, que é a organização humana, para desenvolvimento do organismo vivo. Então, o que tem que sempre aparecer é o organismo vivo e não a organização humana. A organização humana, ela é suporte para que o organismo vivo desenvolva e cresça. Amém? Pode Amém. continuar aí, Toninho. Excelente, Rafael. Inclusive, a foto aí, ela está apresentando um pouco disso que o professor Rafael falou. Quer dizer, chega um momento que você vai olhar para essa plantação de uvas e você não vai enxergar, a não ser que você preste muita atenção, o suporte, a madeira. Aqui parece que eles usaram arame também para construir essa treliça, esse suporte para a plantação. Quer dizer, à medida que vai frutificando, vai sobressaindo aí o organismo vivo, ou seja, a plantação, a parreira, a videira em si. Né? E aí os nossos olhos de quem chega, eles são imediatamente direcionados para os frutos. Qualquer um de nós que visita uma plantação de uva dessas, por exemplo, como é desta foto que está aí,
A última coisa que ele vai observar é a treliça. Mas vai observar. Olha, tem ali, ele usou ali como escora uma madeira, ele fez assim, assado. Vai observar. Mas ele é direcionado imediatamente para os frutos. Que é o que o professor Rafael colocou, ou seja, a necessidade de que haja, em termos de prioridade, seja dada ao organismo vivo e não à organização humana. Ou seja, a organização humana não é um fim em si, ela é sim um suporte necessário para que o organismo vivo cresça, se estabeleça, se desenvolva. Amém? A organização humana é um suporte. Vejam aqui, 5 diferenças entre a igreja como organização e como organismo. Do lado esquerdo, organização, do lado direito, organismo. Primeiro, a organização é a parte mais visível. E aí, olha só como parece que a gente entra numa contradição. Nós acabamos de mencionar agora que a prioridade, que o mais importante é o organismo vivo. Mas aqui na Terra, para os seres humanos, o que é mais visível? Ou o que é visível? A organização humana. A pessoa olha o prédio, a pessoa olha o nome da igreja, a pessoa olha o estatuto da igreja, ou seja, ele vê essa organização humana porque ela é visível e, em parte, ela é palpável, tangível. Já o organismo vivo, ele é invisível, mas é real, é vivo, é extraordinário, é milagroso. A organização, ela é local. Então, você tem uma instituição, uma igreja local, com pessoas, com endereço, com documentação. O organismo vivo, ele é universal. E olha que isso, irmãos, essa parte de ser universal, ela se concretiza em nós na prática quando você, de repente, encontra com alguém que faz parte de uma outra denominação, de um outro estado, ou até mesmo de um outro país, e há ali imediatamente uma aproximação. Você vê que é algo que foge do entendimento humano. Você começa a conversar com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquela irmã, e a impressão que você tem é que você já conhecia ele há muito tempo. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que gera essa comunhão. A organização, ela é humana, como o próprio nome já diz e a gente sugeriu no nosso título da aula. Organização humana. O organismo vivo, ele é divino. E aí entra a questão de Cristo. A igreja como um corpo de Cristo e Cristo como cabeça da igreja. A organização é temporária. Um dia ela vai desaparecer, mas o organismo vivo, ele é perpétuo, ele é eterno, é para sempre. Estaremos com Cristo, louvando, adorando. A adoração, ela vai continuar no céu. Então, ela é eterna, o organismo vivo é eterno. E aí, o item 5, de repente, é o item que a gente precisa frisar mais. A organização humana, irmão, ela é imperfeita. Aonde tiver uma organização humana, seres humanos se organizando, se relacionando com um objetivo, e aí aqui para nós, como igreja, essa organização humana tem o objetivo de dar suporte ao organismo vivo, de louvar, de adorar a Deus, de divulgar a palavra do Senhor, o Evangelho, a boa nova da salvação, mas essa organização ela é imperfeita. Tem um Provérbios, um versículo que fala que dos seres humanos faz uma comparação dos homens como ferro afiando ferro. Às vezes tem choque, às vezes tem opiniões diferentes. Então existem imperfeições. E sem falar
que o joio e o trigo, eles estão na organização humana. Eles crescem junto na organização humana. Ou seja, dentro da organização humana, nós temos inclusive pessoas que não são convertidas. Ou seja, eles não têm acesso, por opção, ao organismo vivo. Eles não se converteram, não se comprometeram, não se envolveram. Ah, mas como é que eu vou saber? Como que eu poderia ter uma ideia disso? Pessoas que não oram, pessoas que não leem a palavra do Senhor, pessoas que às vezes vão a um culto apenas como um compromisso social. Quer dizer, ele faz parte de uma organização humana, mas ele não conseguiu ainda se converter, se arrepender e acessar o organismo vivo. Isso é muito sério. Quando você tem essa visão, essa compreensão da imperfeição da organização humana, você consegue suportar melhor determinadas coisas, determinados choques que acontecem nas relações interpessoais no dia a dia. E aí, irmãos, nós temos dois grandes perigos. Dois grandes perigos. O primeiro perigo é a completa espiritualização da igreja. Ah, mas o que é isso? A completa espiritualização da igreja. Uma tendência muito corrente em nossos dias, aumentando cada vez mais o número de desigrejados. Grupo enorme de evangélicos que, decepcionados com a igreja, organização humana, alegam servir apenas a Cristo. Eles têm, inclusive, uma confissão de fé. Eles dizem Jesus sim, igreja não. Mas veja o que a Bíblia diz em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que foi o próprio Cristo quem estabeleceu a igreja. E desde então, essa organização humana surgiu. E essas pessoas, os desigrejados, de repente por causa de algum atrito, de algo que aconteceu na esfera humana que eles não concordaram, eles simplesmente resolvem abandonar a igreja e querem conviver com Cristo de maneira isolada. E isso não é possível, porque quem estabeleceu a igreja foi o próprio Cristo. É necessário que estejamos juntos. Podemos e devemos, sim, ter a nossa intimidade e individualidade para com Deus? Claro que sim. E o organismo vivo, ele nos acompanha, ele é constante. Como na igreja, organização, nós temos o nosso culto, chamado culto congregacional, que tem hora para começar e hora para terminar, no organismo vivo, o culto não tem fim. O culto nunca acaba. Nós estamos sempre louvando e adorando ao nosso Deus, através da nossa existência. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Mas aí existe este perigo, este primeiro perigo, que as pessoas tendem a um radicalismo e a espiritualização completa da igreja, ou seja, eles descartam a organização humana e querem viver isolados, ligados apenas ao organismo vivo. E aí eles esquecem que o organismo vivo é composto de um corpo, onde Cristo é o cabeça e existem os membros. E eu entendo, porque às vezes há choques, irmãos. E as pessoas não estão preparadas, ou seja, porque quem nos prepara é o próprio Espírito Santo de Deus, para suportar uns aos outros. As pessoas às vezes não conseguem suportar uns aos outros.
Mas veja que este é o cumprimento de um mandamento bíblico. Porque o que a Bíblia diz nos dois principais mandamentos? Precisamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, com toda a nossa força. E precisamos também amar ao próximo, como a nós mesmos. Então, como que nós podemos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos conviver com o próximo, suportar o próximo? Então, existe aí, e são muitas pessoas, os chamados desigrejados. É um grupo que cresce assustadoramente, que já tem até um lema, Jesus sim, igreja não. Porque eles pensam que podem viver de maneira isolada. E é importante nós estarmos juntos, louvando, edificando. A essência da palavra igreja é chamados para fora. Então, a gente se junta para apresentar a Deus o nosso louvor congregacional e ali o Senhor vai tratando conosco. Até mesmo nesse relacionamento, nas relações interpessoais da igreja, enquanto organização humana, nós vamos sendo tratados. Às vezes o Senhor permite certas coisas e a gente passar por algumas coisas porque Ele está tratando conosco, dando lições valiosas e preciosas para nós. Um segundo perigo, a completa secularização da igreja. Veja, um primeiro perigo, a total espiritualização da igreja, um grupo que despreza a igreja enquanto organização humana. E agora a gente vai para o outro extremo, a completa secularização da igreja. Quer dizer, fatalmente, a organização humana, ela sofre, sim, uma influência direta da cultura. A cultura secular. Então, aonde tiver uma igreja, em um tempo histórico, em um local, em um país, ela vai estar sofrendo ali influência da cultura. Por quê? Porque as pessoas que vivem naquela cultura é que compõem essa organização humana, sendo inclusive necessário o seu enquadramento às leis, normas do Estado, do país, aonde estiver inserida. O que nós vemos hoje na igreja, a organização humana? Não foi feito lá um afastamento, os bancos não foram marcados para as pessoas estarem em segurança, reunidas, mas afastadas umas das outras. Não está sendo exigido o uso de máscaras, álcool em gel. Então, essas coisas é um enquadramento da organização humana às normas do Estado, do país. Então, a igreja, enquanto organização humana, ela precisa, sim, estar ali obedecendo, se enquadrando às leis e às normas do Estado, desde que essas leis e normas não venham ferir o organismo vivo, a palavra de Deus. Entretanto, a semelhança na gestão e nas relações entre seus membros com empresas e organizações seculares podem levar a um excesso de controle e planejamento humano, impedindo o exercício da fé, substituindo o culto para Deus, louvor, adoração, por eventos direcionados aos homens. E aí a gente vai para um outro extremo. Secularizar a igreja. Eu quero dar um exemplo aqui, irmãos, que os irmãos mais antigos certamente vão lembrar. Nós tivemos uma época que alguns pastores e pregadores começaram a se vestir como mendigos. Eu me lembro de um evento que foi até o nosso irmão Moisés. Se vestiu como mendigo, deitou lá na porta da igreja, com um monte de saco e bem cedinho. E as pessoas iam chegando, viam aquele mendigo ali, e ele, se alguém tentasse ajudar, ainda batia assim, com um porrete no chão para as pessoas se afastarem, e ali ele ficou. Quando da hora do culto, no momento da mensagem, que é chamado o pregador, entrava aquele mendigo. E era um grande choque para a igreja.
E veja que essa pregação, essa mensagem, ela trazia na sua essência essa questão desse perigo de secularização da igreja. Ou seja, nunca que a organização humana pode barrar o crescimento, o estabelecimento do organismo vivo. Ela é suporte. E, fatalmente, se nós, igreja, impedimos o acesso de um mendigo, de alguém que está marginalizado, talvez, e, é claro, respeitadas aí as questões de segurança, mas se a gente simplesmente, a organização fica tão forte, tão complexa, a ponto de impedir o acesso dessas pessoas, você tem aí uma secularização da igreja. E aí a igreja começa a se parecer muito mais com uma empresa do que com um organismo vivo, do que com a casa de Deus, porque o Senhor veio para salvar aqueles que estão perdidos. Veja que é uma questão que exige de nós um equilíbrio. Precisamos priorizar o organismo vivo, aonde nele nós temos unidade em Cristo Jesus, e precisamos preservar a organização humana, aonde nós temos a união de todos, com as nossas diferenças. E essas diferenças, elas só desaparecem enquanto organismo vivo, porque aí sobressai a pessoa de Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Observa aqui, irmãos, que tanto esse extremo da secularização, ele é perigoso, quanto o extremo da espiritualização, ele é perigoso, e o meio termo também tem o seu perigo. É necessário que haja um equilíbrio e, como muito bem colocou o professor Rafael, entendermos que a prioridade, a primazia, a essência, a razão, o motivo de ser da igreja é o estabelecimento do organismo vivo. A organização humana, ela não é um fim em si, ela é apenas um meio, um suporte para o crescimento, para o estabelecimento do organismo vivo. Porque, de repente, e aí nós podemos mencionar um assunto que é tão debatido, as pessoas falam acerca da teoria da prosperidade, ou seja, em um dado momento secular, a igreja voltou-se, direcionou a sua mensagem para uma prosperidade material. Prosperidade essa que não é errada. Precisamos, sim, ter o nosso interesse de sermos prósperos, mas não é a prioridade. A prioridade é Cristo. E mesmo aqueles que obtêm uma prosperidade, não significa que eles estejam bem enquanto organismo vivo. É o que a palavra de Apocalipse 3,15 falou aí. A pessoa está bem, ele se acha, porque está muito bem sucedido na vida secular, então ele se acha que está muito bem, mas de repente, espiritualmente, ele é um desgraçado, nu, um miserável, um pobre. Irmãos, como isso é visível hoje? Na organização humana, e aí não só a igreja, mas as organizações humanas em geral, a gente acaba estabelecendo como parâmetro, como figuras, como referências, pessoas da sociedade
que obtiveram sucesso na sua vida secular. Então não seria difícil, não vamos falar nomes aqui para sermos éticos, mas se pensássemos na nossa região, rapidamente viriam nomes à nossa mente de pessoas que são consideradas referenciais. Ah, eu queria ser igual fulano. Bom mesmo é o ciclano. Ah, porque o fulano é isso, ele é aquilo. E aí você vai ver, de repente você está se referindo a um mega empresário, a alguém que é muito bem sucedido materialmente e não está levando em consideração o invisível, o espiritual. Como que essa pessoa está em relação à sua relação com Deus e com os demais como irmãos em Cristo? Aí, de repente, você vai cair nessa questão de Apocalipse 3,15. A pessoa priorizou, numa visão humana, ele estabelece um modelo de alguém que é bem-sucedido secularmente. E qual é o nosso modelo enquanto cristãos? Não é o empresário A, nem o empresário B, não é um palestrante A, nem um palestrante B. O nosso modelo é Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso exemplo. A nossa batalha, enquanto cristãos, é nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Ele. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa enxergar além da organização humana e termos esse sentimento, essa certeza de pertencimento a um organismo vivo. Agora, eu não estou próximo de vocês pessoalmente, mas estamos utilizando aqui a tecnologia e conseguimos nos reunir e comunicar. Mas muito antes dessa tecnologia, o organismo vivo já possibilitava uma certa comunicação. É quando nós oramos, intercedemos uns pelos outros, o Espírito Santo de Deus, que opera em nós e através de nós, ele não tem limitação de tempo, de espaço, é algo sobrenatural. E é uma via diferente, que todos nós cristãos precisamos ter experiência nela. Mas os nossos olhos precisam estar atentos. Nós precisamos enxergar. Amém. Vamos para o próximo slide. Deus, olha que interessante. Deus tem falado conosco por meio do Espírito Santo. Isso é fato. Algumas pessoas estão mais sensíveis à voz de Deus, outras menos sensíveis à voz de Deus, e isso está diretamente ligado ao nosso grau de materialismo. Se eu priorizo as coisas materiais, é claro que a tendência é que os meus ouvidos estejam mais atentos e os meus olhos direcionados para as coisas seculares e materiais. Mas se eu priorizo o reino, o organismo vivo, a palavra de Deus, certamente os meus olhos, os meus ouvidos estarão sensíveis à voz do Espírito Santo. Ouvimos a sua voz, entretanto precisamos limpar os nossos olhos. Focar nele, em Cristo, no cabeça da igreja enquanto organismo vivo. Olha que interessante, enquanto João, ele estava na ilha de Patmos e ele teve a visão, que ele escreveu o livro de Apocalipse, a Revelação, olha o que ele falou no capítulo 1, versículo 12. Veja que interessante e que aponta para nós para a necessidade dessa sensibilidade espiritual, para a necessidade desse foco, desse esforço para enxergarmos além da organização humana, para enxergarmos a essência da igreja, que é o organismo vivo que é Cristo. Ele fala no verso 12, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12. E virei-me para ver quem falava comigo.
Então João estava ouvindo uma voz. Ele ouvia a voz de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra, através do Espírito Santo, utilizando-se da sua multiforme graça. E João ouviu, mas ele virou-se para ver quem falava com ele. E o que foi que ele viu? Olha o que a Bíblia diz. Eu vi 7 castiçais de ouro. Aqui termina o versículo de número 12. João viu 7 castiçais de ouro. E esses 7 castiçais de ouro, eles simbolizavam exatamente as 7 igrejas. E aí nós podemos dizer que essas 7 igrejas estão assim muito presentes enquanto organização humana. Tinham um endereço, tinham seus membros, receberam carta direcionadas a elas, mas foi o que ele viu inicialmente, 7 castiçais de ouro. Ele poderia ter parado aí, porque ele já enxergou a igreja. Mas quando a gente vê atentamente o verso 13, a gente começa a perceber que ele olhou, teve uma visão geral. Ele viu 7 castiçais. Mas aí ele focou. Ele prestou bastante atenção. Ele limpou os olhos. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha que coisa tremenda. No meio dos castiçais, dos candelabros, algumas traduções falam assim, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E aí ele passa a descrever a quem? Jesus Cristo, a esperança da glória. E a gente tem que estar atento quanto a isso. É necessário um esforço nosso para a gente enxergar além, para não perder esse contato precioso. Irmãos, isso é muito precioso. Nós fazemos parte de um organismo vivo, que é Cristo. Isso é prioritário para nós. Mas nós precisamos o tempo todo estar nos esforçando, fugindo daquele radicalismo, daqueles perigos que nós vimos anteriormente, mas sempre buscando essa visão. E veja o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja, aquele que nos une, aquele que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. E aí cresce de importância o organismo vivo, que é esse contato precioso e sobrenatural que nós temos com Cristo, sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos encerrando essa primeira colocação e depois a gente vai partir, Rafael, para o chat, mas eu queria fazer aqui algumas observações. Deus tem falado conosco? Sim, Ele tem falado conosco. Precisamos esforçar? Sim, para enxergar. Agora, veja bem aqui, conheça a sua organização. Se você e eu estamos inseridos numa organização humana, nós precisamos conhecê-la como membro ativo, interagir mais, claro, sempre suportando uns aos outros.
Seja um membro ativo do corpo de Cristo. E aqui, quando a gente fala de membro e de corpo de Cristo, cresce de importância o organismo vivo. O que é um membro ativo do corpo de Cristo? No nosso corpo, todos os membros estão interligados. Se o meu dedo está ativo, se ele está conectado ao meu corpo, o que ele sente, todo o corpo sente. Talvez você não faça coisas que você considere grandes para a sua igreja. De repente a pessoa, mas eu nunca preguei num culto, lá na frente. De repente você considera que você não faz nada que seja grande, mas você pode fazer coisas pequenas de um modo grandioso, contribuindo para a união e para a unidade da igreja. Observa que quando nós falamos em união e unidade, nós estamos falando, eu gosto de definir, exemplificar como duas operações de conjuntos. Lembra que a gente estudou as operações de conjunto, que tinha a união e a interseção de conjuntos? Pois é, a união está muito direcionada e ligada à organização humana. Todos nós juntos, pessoas imperfeitas, mas que têm o perfeito dentro de si, buscando um aperfeiçoamento. Então, há uma união, todos juntos, com as dificuldades, com os problemas, com as falhas, mas também com as virtudes, sendo direcionados, buscando um direcionamento de Deus, através da sua palavra, pelo Espírito Santo. E aí a gente chega a uma unidade da igreja. E essa unidade, ela só é possível no organismo vivo. Que aí já seria uma outra operação de conjuntos chamada interseção. É o que eu e você temos em comum. As diferenças desaparecem. As opiniões contrárias desaparecem. As divergências desaparecem. E o que aparece? Cristo, o cabeça da igreja. Aí há entendimento, aí há gozo, a paz, a alegria. Com Cristo, por Cristo e para Cristo. Em unidade de propósito, em unidade de pensamento. Isso só é possível nesse sentido espiritual do organismo vivo. E voltando a frisar o que o professor Rafael colocou, essa deve ser a nossa prioridade, sem desprezar a necessidade, sim, da organização humana. Veja que interessante. Não seja um membro inoperante. É muito comum você ver em empresas, em estabelecimentos, quando tem alguma coisa que não está funcionando, eles colocam uma plaquinha inoperante. Aquilo está quebrado, está ali, mas não está funcionando. Algumas pessoas, então por que não tira daqui? Ah, porque alguém vai consertar. O técnico vai vir para arrumar. O bebedouro está inoperante, está quebrado. Está aguardando a visita do técnico. Às vezes nós ficamos assim, por algum momento, por alguma fase, inoperantes na obra do Senhor. Mas aí chega o técnico, aquele que entende, aquele que nos criou, aquele que nos formou e opera a boa obra em nós. E aí aquele que era inoperante passa a operar novamente. Aquele que era inútil, ele passa a ser útil e é usado por Deus para a honra e glória do santo e poderoso nome dele. E veja, qual é o ápice da inoperância? Interessante isso aqui. O ápice da inoperância, ou seja, o máximo da inoperância, é você fazer com perfeição aquilo que não precisava ser feito. Aonde nós estamos colocando os nossos esforços?
O que é que você tem feito para ser um membro operante do corpo de Cristo? Precisamos seguir, ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Orar uns pelos outros, suportar uns aos outros em amor. E assim nós vamos estar sendo operantes, estaremos contribuindo para a união e para a unidade da igreja e para o crescimento do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Rafael. Oi. Podemos visualizar o chat? Pode. Bom, já estamos aproximando do final. Já são 10h07. Daqui a pouquinho a gente já vai estar encerrando. Ok. Vamos lá. Eu só queria... A gente já está com o horário bem avançado aqui. Eu só queria deixar uma palavra aqui com relação a... Complementando tudo que o Toninho falou. Efésios 4, do versículo 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, aqui, quando Paulo escreve aos Efésios, ele passa essa recomendação, é exatamente isso daí. A igreja, né, a organização humana é o meio, ela não é o fim em si. Então, se você for pegar a história da igreja, desde a igreja primitiva, trazendo para os dias atuais, esse sempre foi um grande problema. A organização humana acaba se tornando um fim. As pessoas acabam entrando em um ativismo religioso. Então, você vai pegar a reforma de Lutero, é exatamente sobre isso que ele está falando. A igreja, à época, tinha se tornado um fim, quando, na verdade, ela deveria ser o meio, ela nunca poderia ter deixado de ser o meio. Então, a grande questão é sempre aí, só para complementar, eu sei que já está no finalzinho aí, e a hora já está avançada aí. Então, Toninho, você fica à vontade aí. Eu só vou colocar aqui a imagem do livro aqui, para vocês verem aí. É o livro que eu comentei com vocês. É esse aqui, ó. Tá dando para ver aí? Sim, sim. Não, a Treliça e a Videira? Esse é o livro. Então, é do Colin Marshall e Tony Payne. Então, esse livro aí é recomendadíssimo, tá? Quem lê vai entender perfeitamente de todo o assunto que a gente está vendo aqui. É muito bom. Mas esse não é o brinde, não. Qual que é o brinde? Não, o brinde é você, ué. Você que ficou de doar o brinde dessa vez, está por sua conta. Não, o brinde da semana passada. Já mostrei no início. É Tá. o livro Pão Diário, número 20, o volume 20 dele. Tá bom. Então, nós fizemos aí, irmãos, um sorteio para os irmãos que participaram do chat na semana passada. Quem foi sorteado foi o irmão Francisco, não é isso? Isso. Irmão Francisco é meu irmão, até fiquei assim, Rafael, acho que ele tem que fazer de novo. Rafael falou, não, irmão,
A gente tem que confiar no processo. Se você for ficar fazendo de novo porque saiu o seu irmão, como é que vai ser? Então, o irmão Francisco ganhou o livro, vai ser entregue lá na igreja. É até uma forma de estimular os irmãos a dar uma passadinha lá na igreja. Aquele que não puder, a gente vai entrar em contato, se você for sorteado, e aí a gente vai estar entregando esse brinde, ou na sua casa, ou num local aí que a gente conseguir, que for melhor para você. Agora vamos à participação do chat. A paz do Senhor, nossa irmã Dara, amém. Ana Maria, bom dia, irmãos, paz. Irmã Cristiane, professora Cristiane, bom dia, paz. Flávia, bom dia, irmãos, a paz, amém. Cristiane colocou aqui, ó, sim, a escola bíblica dominical tem sido uma bênção, que Deus continue abençoando nossos irmãos, amém. Glória a Deus. Delmice, bom dia a todos, paz. Isso, fazendo um comentário. Demilce. Hã? Demilce. Ah, desculpa, Demilce. É a segunda vez que eu erro a pronúncia desse nome. Irmã, me perdoa. Me perdoa. Flávia, perfeito esse exemplo da videira e do suporte. Assim visualizamos o organismo e a organização. Muito bom. É uma maneira realmente da gente conseguir entender que as duas coisas são necessárias, mas que existe ali uma questão de prioridade. Excelente comparação. Cristiane Assis falou aqui. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Olha só esse comentário da Cristiane. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mas essa suavidade da nossa união, que a Bíblia fala, ela só é possível através da manifestação do Espírito Santo do organismo vivo, onde nós conseguimos suportar uns aos outros. Quando não é assim, irmãos, aí sabe o que acontece? Você vai se aproximar daquelas pessoas que você tem mais empatia, aí gera as chamadas panelinhas. Fulano não conversa com ciclano. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com A, B e C. Isso é normal na organização humana. No organismo vivo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, todos. Luiz Felipe, concordo, um ambiente de amor não é um ambiente que não tem problema, mas sim um ambiente que se passa por cima dos problemas, justamente por amor. Olha só que comentário interessante aqui do Luiz Felipe. Às vezes a gente tem aquela visão romântica, não, vou para a igreja, lá não tem nenhum problema, é tudo tranquilo. E realmente, a igreja enquanto organismo vivo é o reino de Deus em nós. Mas enquanto organização humana, temos problemas e dificuldades sim. E somos tratados à medida que vamos avançando e entendendo isso. Então, a irmã Demilce concordou com Luiz Felipe, Cristiane. Flávia, durante os dias que ficamos sem poder nos reunir na igreja presencialmente, foi tão difícil e eu senti muita falta de estar no templo congregando. Imagina ser um desigrejado, sem condições, né? Pois é, então é importante, irmãos, nós estarmos juntos, congregando. Isso tem finalidade, é nós ajudarmos uns aos outros. Deus colocou tudo que é necessário na igreja. Ele deu habilidades e conhecimentos específicos a cada um de nós. E sabe o que a gente faz? Boa parte das vezes, guarda só para si. Ou porque fica envergonhado, ou por outros motivos e razões, a gente não compartilha aquilo que o Senhor nos deu. Para mim, aí a Flávia falou que é impossível não congregar. Penso que o desigrejado fica cego e surdo. Não igual, mas semelhante ao desviado. Então, a irmã Demilce fez um comentário aqui. E, gente, tem aumentado muito o número de desigrejados pelo mundo afora. Tá?
Sinal que as pessoas não estão suportando umas às outras em amor. Isso é falta de amor. Porque se eu não amo a você que eu posso ver, aí como é que eu vou dizer, não, eu amo ao Senhor que eu não posso ver? Cristiane, quando disse que a organização está destacando mais, seria no sentido da secularização da igreja. E os organismos estão desnutridos e, com isso, não produz frutos. Agora, isso, irmãos, excelente esse comentário também. E entre a organização humana e o organismo vivo é o acesso imediato ao cabeça, que é Cristo. Eu e você temos acesso livre e irrestrito ao Senhor. O véu do templo se rasgou. Então nós precisamos falar com Ele em oração. E Ele ouve a nossa voz. Ele está atento às nossas orações. No próprio exemplo da correção inicial, que eu falei a respeito do diácono Filipe, veja que aonde tinha uma pessoa lendo a palavra de Deus, que era, no caso, o eunuco, como que o Espírito Santo está atento. Você pode estar... O Espírito Santo está atento. E aí ele vai enviar alguém, você vai se reunir, vai ter alguém que vai te ajudar a entender, a compreender. E assim ambos crescem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem um comentário da Flávia, verdade, irmãs. Cristiane, amém, glória a Deus. Nosso alvo é Cristo. Temos um modelo de organização, a arca e os animais. Olha o Francisco aqui, ó, dando um modelo como a arca e os animais. Imagina a dificuldade naquela arca de Noé. Não era uma coisa... É porque a gente tem uma visão romântica. Ah, que lindo a arca ali e tal, na direção de Deus, maravilhoso. Mas pensa um pouquinho como é que seria lá dentro. O trabalho árduo, o mau cheiro, a dificuldade. Claro, muito melhor do que estar lá fora, onde só tinha morte. Mas é difícil. Então, faz parte do tratamento de Deus para conosco. Entendermos isso e suportarmos uns aos outros. É triste, comentário do Emerson, é triste saber que uma pessoa conhece a verdade e acaba sendo um desigrejado. É claro, irmãos, que isso não acontece da noite para o dia. A pessoa vai se decepcionando e se ela perde o contato com o eterno, ou seja, com o organismo vivo, a tendência é ele ir se afastando. Porque o que nos mantém de pé é Cristo. A vida está no organismo vivo. A organização humana, como já foi falado, é um meio necessário. Mas é um meio. Mas a gente tem que estar conectado na videira. Nós somos ramos que precisam estar conectados na videira. Se você errar, imagina agora aquela foto da videira. Tira um raminho da videira e conecta no suporte. O que vai acontecer com aquele ramo? Vai secar, irmão. A conexão é na videira. Sim. É interessante esse exemplo da arca, que a arca foi o meio. Ela não foi o fim. Esteve vida nela enquanto lá fora tinha morte. Mas também por um período, para se chegar a um objetivo maior depois. Então, ela foi o meio usado, assim como é a igreja hoje. Então, você pega esse exemplo. Não estou dizendo que a pessoa que não está conectada a uma igreja não possa ter a presença do Espírito Santo, não é isso. Mas ela é necessária para que a gente atinja um objetivo junto. Existe um objetivo maior. O objetivo de Deus, naquele momento, era usar Noé. Mas Noé não foi o objetivo final. O objetivo final somos nós aqui, né? E todos aqueles que viveram, que ainda estão nascendo. O objetivo foi esse, é um período. Então, assim, ela é o meio, continua sendo o meio.
Então, e a igreja é o meio que Deus tem para atingir um objetivo maior. Ela não é o fim. Ela é mais uma etapa, mais um complemento de tudo que Deus tem preparado para todos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a participação do chat hoje foi grande, hein, Rafael? Amém. Glória a Deus. Olha aí, glória a Deus. A gente vai estar fazendo na semana que vem, a gente vai fazer um sorteio entre esses irmãos que participaram e vai estar oferecendo um brinde surpresa, que na semana que vem vocês vão saber quem ganhou e qual é o brinde. E desde já vamos estabelecer o seguinte, Rafael. Quem recebeu o brinde dessa semana, se ele for sorteado de novo, a gente faz outro sorteio. O que você acha? Não, mas aí ele não vai ser incentivado a participar na outra semana. Então mantém ele lá o nome dele? Mantém ele lá para... Não, toda semana um brinde, a lista nova. Mas se ele ganhou na semana passada, ele pode participar na semana seguinte, não vejo problema. É até uma forma que ele continue sempre participante e os outros vejam que existe possibilidade de ganhar 2 vezes. Ok. Os irmãos estão de acordo? Se tiver de acordo, dá um ok aí no chat. E aí isso aí já faz parte da organização humana. Ó. A gente está fazendo um acordo. Ok? Então, o Francisco, mais uma vez, comentou sobre a arca protegia uma família e os animais hoje... Cristo veio para dentro de nós e nos fez arca, morada dele. Também podemos comparar um maestro de uma orquestra. Bom, aí aqui ele já está indo para a questão da liderança. O maestro de uma orquestra, ele lida com instrumentos diferentes, que produzem som de maneira diferente. Você tem piano, você tem instrumento violino, você tem instrumento de percussão, né, bateria, e um maestro consegue ali, glória a Deus, dentro dessas diferenças, encontrar o que na música eles chamam de harmonia. Então ele não pede para o violino ser igual ao violoncelo ou à bateria, não. Mas todos juntos em harmonia fazem música. É o que nós, igreja, organização humana e organismo vivo, precisamos alcançar sempre. Todos juntos, com as suas particularidades, porque nós somos iguais exatamente porque somos diferentes, somos seres únicos, criados por Deus à sua imagem e sua semelhança, todos juntos oferecendo ao Senhor um culto de louvor e adoração. E aí o Senhor vem e ministra os nossos corações e vai nos moldando, nos tornando a cada dia mais parecidos com eles. Amém? Irmão Antônio José, verdade, Deus ama a unidade. Cristiane, verdade, glória a Deus. Demilce, verdade, irmão Toninho. Cristo, Francisco de novo, Cristo, o cabeça do corpo, os membros são diferentes, a mão diferente do pé, mas estamos ligados e precisamos um do outro. Aqui, irmãos, eu sei que o tempo já está avançado, né, Rafael? Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Cuidado para você não ficar se comparando com as outras pessoas. Nós somos, irmão, você é especial. Deus te criou. Você não é um erro. Você não tem que ser igual o A, B ou C. Seja você. Deixa Deus agir em você e através de você. Foi Ele que te fez. No lado humano da organização, e aí não só a igreja, mas de uma maneira geral, a gente tem uma tendência de querer comparar e colocar as pessoas numa forma, num formato. E não é assim. Deus nos fez diferentes. Por isso é tão importante esse exemplo, por exemplo, do maestro. Deus consegue operar em cada um de nós através da sua multiforme graça. Isso só é possível na vertente do organismo vivo. A organização humana ela acaba criando formas, formatos, e muitas vezes na tentativa de manter, de dar suporte para o organismo vivo. Ok? Irmão Reinaldo, Emerson, verdade, precisamos uns dos outros. Oi. Só mais uma interrupção aí rapidinho.
é sobre essa questão de cada um ter uma função. Hoje existe nas igrejas, de uma forma geral, todo mundo tem que ser líder. Todo mundo tem que liderar. Gente, nem todo mundo vai ser usado para Deus para liderar. Ele vai ser usado para auxiliar, para estar junto. Você vê aí, Efésios 11 de novo, de uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores. Nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo vai ser pastor, nem todos têm chamado para ser pastor, assim como nem todos têm chamado para ser líder. Criou-se uma espiral que todo mundo tem que virar líder de um jeito ou de outro. E não é isso, cada um tem um chamado, cada um tem uma função, e juntos complementam uns aos outros. Então, querer, né, uma posição, né, o apóstolo Paulo fala sobre a questão do episcopado, né? Boa coisa sim, é boa, mas ela traz responsabilidades. Não é pecado desejar, não é pecado querer, mas tem que saber o que o Espírito Santo está te direcionando para que você não se perca. Tem que saber qual é o seu chamado. A gente vai ter uma aula sobre isso, né? Seria interessante na próxima aula, né? A gente tentar abordar essa questão dos dons, dos chamados, né? Para que a gente possa se ver dentro do corpo de Cristo, fazendo aquilo que Cristo nos chamou para realizar. Então, a gente tem que pensar que cada um tem uma função. Então, assim, vamos trabalhar para que Deus possa nos direcionar e nos mostrar qual que é o nosso papel dentro, né, da organização humana para que o organismo vivo possa crescer ainda mais. Glória a Deus. Irmão Rafael, acho que não vai dar para ler todos, está só aumentando aqui os comentários do chat. Não, infelizmente não vai dar, não. Eu só queria, irmãos, então para a nossa próxima aula, se os irmãos estiverem de acordo, a gente vai preparar aqui um assunto a respeito de liderança e dons espirituais. Tá bom? Veja que o irmão Rafael colocou muito bem essa questão da liderança e pela fala dele, a gente percebe que ele está falando da liderança num sentido mais humano. Exato, tem essa questão, mas a gente tem que buscar exatamente a questão do organismo vivo. Então, no organismo vivo, pensando em liderança como uma capacidade de influenciar, Deus deu para todos nós. Exato, exato. Agora, como, onde? É porque a gente, enquanto homens, nas organizações humanas, de uma maneira geral, a gente quer pensar, fulano faz isso, ele é líder, então eu também tenho que fazer isso. Exatamente. Todos nós influenciamos sempre. Essa é a essência, mas esse vai ser o nosso próximo assunto. A gente não quer entrar muito nele, não, mas vai pensando nisso. O que é liderança? Como é que funciona a questão da liderança e os dons espirituais? Quer dizer, como é que isso se encaixa dentro das organizações humanas, no mundo secular? E na questão espiritual do organismo vivo, da igreja? Como é que isso funciona? Eu sou líder? Você se considera um líder? Pensa um pouquinho nisso. A gente vai estar abordando esse assunto e na nossa próxima aula. Pode ser, Rafael? Pode ser. Então, liderança... Eu só tenho que... só para corrigir um pouquinho aqui, eu falei a questão do líder no sentido de que não no sentido espiritual da coisa, porque Deus nos faz capazes de influenciar pessoas. Todos são capazes de influenciar pessoas. Glória Mas a gente fala como mecanismo, como ativismo religioso que eu estou me referindo principalmente. Isso, então, mas não aprofunda não, Rafael, que esse é o próximo tema, senão... Então, irmão, depois a gente vai estar falando na nossa próxima aula acerca disso. Pensa nisso, pesquisa, participa. Eu quero agradecer os irmãos, que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, a sua família, os que participaram aqui do chat. Não vai dar tempo de ler tudo, já são 10h31. Até a Larissa colocou aqui, ó, que eu estava lendo, cadê aqui? É a Larissa que está digitando, não é o Reinaldo, não é isso? Isso, é a Larissa.
Ah, tá aqui, ó. Aqui é Larissa. Só queria fazer uma pergunta aqui. Tem um ID aqui, 797-7390-4474. Quem é? Se puder, põe no chat aí o nome aí, para que a gente possa te identificar para o sorteio. Fica mais fácil assim. Tá joia? Inclusive tem a participação dele aqui ou dela, né? A igreja, nós, como organização viva, ainda deixa a desejar em relação à assistência. Olha aqui outro tema que a gente não abordou e é extremamente importante. Ó. As ações sociais. Precisamos colocar mais em prática o segundo mandamento. Então, existe um... Mas não vai dar tempo de falar agora, que se a gente começar, vamos demorar aí mais um tempinho para falar sobre isso. Então, de repente, no nosso próximo encontro, a gente começa fazendo um resumo desse assunto de hoje e fala bem rapidinho alguma coisa dessa responsabilidade da igreja. E aí sim, enquanto organização humana e organismo vivo, de um compromisso com o social, de fazer alguma coisa pelo próximo, de ajudar, né? De fazer uma diferença. Até o celular está começando a falar aqui. Amém. Bom, então nós já vamos estar encerrando. Não, irmãos, me perdoa, não vai dar para ler aqui a participação de todo mundo. Glória a Deus, mas é isso. Depois a gente vai estar fazendo também um resumo dessas participações, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida e a gente vai estar orando. Irmão Rafael, quem que a gente pode escolher para fazer essa oração final? A Liege está aí, né, Liege? Abre o seu áudio aí, queremos ouvir a sua voz. Aí. Bom dia, paz seja com todos, amém? O missionário Liege está com a gente aí hoje e vai fazer a oração de encerramento. Amém? Ô, glória! Somos gratos a Deus por essa comunhão, né? Que foi falada aí, que é tão importante aí no meio dos cristãos. Na verdade, é a comunhão como todos, né? Como organismo vivo, a comunhão aonde nós estamos, como igreja, como vizinhos. Então, você vê que a comunhão é algo de Deus, é o que manifesta mesmo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? E vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão rico que nós tivemos e agradecer a Deus pelo nosso dia, colocando a nossa família nas mãos do Senhor, né? Colocando esse dia tão maravilhoso que Ele nos presenteou. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos ter comunhão com os irmãos, mesmo à distância. Pai, de podermos estar falando acerca da Tua palavra, aprendendo um pouco mais a Tua palavra. Pai, nesse momento, Jesus querido, nós pedimos ao Senhor que essa semente, ó Deus, da Tua palavra, Senhor da glória, que foi lançada através do nosso irmão Toninho, Senhor, e do nosso irmão Rafael, que venha germinar frutos, ó Deus, nos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor que no decorrer desse dia, tudo isso que foi falado, Senhor, o Senhor venha processar dentro de nós. Pai, e que isso que for processado dentro de nós venha gerar frutos. E esses frutos, ó Deus, venham alcançar outras vidas, vidas no qual estão desanimadas dentro das suas casas, vidas no qual estão, Pai, isoladas do corpo, Pai, do organismo, da igreja, Senhor, da igreja de Cristo, daqueles que não têm mais esperança, Senhor, daqueles que não têm mais comunhão com o Espírito Santo. Senhor, que nós possamos ser ativadores dessas vidas, Senhor. Pai, nós agradecemos o Senhor e pedimos ao Senhor que abençoe o nosso lar, abençoa, Pai querido, o nosso restante de domingo, a nossa comunhão que nós vamos ter com os nossos familiares, Pai querido, com os nossos vizinhos. Abençoa, Senhor. Abençoa o culto de logo mais também, que só esteja um direcionamento, Deus, daquele que vai, Pai querido, está na palavra, no louvor, que seja, Pai querido, tudo no controle do Teu Espírito Santo de Deus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queria aqui só registrar aqui, né? Tá hoje com a gente aqui, primeira vez a Flávia, né? O Luciano. Sejam bem-vindos aí. Estamos muito felizes que vocês estão aí com a gente aí. Tá joia? Fique na paz aí. No próximo domingo, Toninho, vai ser o batismo? Ah, sim. A gente provavelmente então não vamos poder ter a escola, né? É o seguinte, irmãos. Se realmente ficar confirmado o batismo para domingo que vem,
não teremos aqui a escola online. Mas vocês vão ser avisados durante a semana aí. Caso não tenha, estaremos domingo aqui às 9 da manhã aí, tá bom? Fique na paz aí, Deus abençoe a vida de cada um aí. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão, e não se esqueça, hein? Existe um grande combate travado. E não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestades do mal. Amém. Estamos juntos no combate. Viva Cristo, nosso mestre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Rafael, vamos dar um tempinho aí de interação para quem quiser? Isso, vocês ficam à vontade aí. Eu vou desligar aqui, mas... vou desligar não, vou sair, mas vocês ficam à vontade aí. Tá, joia? Depois o Toninho encerra aí. Isso, então está encerrada a nossa aí, escola. Deus abençoe. Amém. Está encerrada a nossa escola bíblica. Quem quiser interagir agora, a gente tem um momentinho, você pode cumprimentar um irmão, alguém. Estou vendo ali o Francisco, a Chiliane. Oh, glória a Deus.